Olá pessoal, bom dia. Hoje na nossa aula a gente vai utilizar o capítulo 5, tá, de Educação Física. A gente já falou sobre o capítulo 4, que falava sobre esportes técnicos combinatórios. Nesse a gente vai falar sobre vida saudável, que vai estar relacionado à ginástica e condicionamento físico, tá bom? Primeiro, nesse capítulo, a gente vai entender melhor sobre ginástica, o que é ginástica e qual é a relação da ginástica com o condicionamento físico, tá? Então, primeiro vamos começar. A ginástica é o tipo de expressão corporal que pode ter diferentes manifestações, tá? Essas manifestações são naturais, construídas, artísticas, rítmicas, desportivas, aeróbicas e calistênica, tá bom? Então, ginástica geral é o nome que a gente dá a todos esses tipos de ginástica, tá? Porque ela se subdividiu. Então, as ginásticas que a gente conhece hoje, elas se subdividiram para ficar mais organizado. Então, a gente fala ginástica geral de um modo geral. Então, é importante que vocês saibam que essa prática, ela destaca bastante o lazer, por uma vida mais saudável, o bem-estar pela interação social entre os praticantes, a melhoria física, né, por meio de utilização de movimentos simples e complexos, além do benefício psíquico gerado pela satisfação pessoal. E para a gente falar um pouco mais de ginástica também, a gente precisa entender a origem da ginástica. Então, vou resumir bastante para vocês entenderem um pouco sobre a história da ginástica, como ela chegou aos dias de hoje. Primeiro, a ginástica é um esporte, né, que envolve a prática de uma série de exercícios, né, uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora, né? E ela teve origem lá na Grécia Antiga, a partir dos exercícios feitos, né, por soldados, incluindo as habilidades como montar e desmontar do cavalo, né? Então, eles já utilizavam essas formas como a prática de ginástica. O nome, né, ginástica, que do grego se fala ginastike, significa a arte de tonificar o corpo e também dar agilidade, tá bom? Então, já que a gente entendeu um pouco sobre a história da ginástica, né, aqui tem uma imagem no livro de vocês, como era feito antigamente, né, uma equipe de ginástica fazendo exercícios britânicos, né, lá no século XIX. Então, ó, para começar, a gente vai entender como é que começou, né, tudo, as primeiras escolas, até chegar aqui no Brasil. Então, uma das primeiras escolas surgiram na Europa e elas eram utilizadas, essas práticas, né, de ginástica, era utilizado como forma medicinal, né, aplicação à medicina. E na escola francesa, eles visavam o aperfeiçoamento motor, psicológico e social e moral, né, com a ginástica, sendo um dos métodos de formação universal do ser humano. E na escola alemã, eles já visavam, né, a ginástica como desenvolvimento do corpo humano em sua ênfase de treinamento militar. Eles utilizavam como treinamento militar. Na escola sueca, por outro lado, eles viviam um momento difíceis, né, após um período de alta incidência de tuberculose. E já no Brasil, né, quando chegou aqui no Brasil, ela teve uma forte influência dessas escolas, né? Então, no início, né, como a promoção da saúde e de educação, no final do século XIX, sua interpretação como um esporte se popularizou, né? O seu valor cultural é até hoje relacionado ao desempenho esportivo. Então, essas práticas de ginástica geral, né, originou diferentes subdivisões, né, que as ginásticas, né, agora são subdivididas, né, ou seja, ginásticas de condicionamento físico, ginástica de competição, de demonstração, de conscientização corporal e fisioterápicas. Então, para a gente entender melhor, para a gente compreender melhor as diferenças, é importante salientar algumas definições sobre esse esporte, né? Então, vamos começar a entender aqui. As definições básicas aí no livro de vocês, para a gente acompanhar, quero que todos vocês peguem na página 295, que fala sobre as definições básicas. As definições básicas, né? Primeiro vocês precisam entender a diferença entre jogos e esporte, atividade física e exercício físico. Por mais que pareça, existe uma diferença entre eles. Quando a gente se relaciona, primeiro a gente vai falar sobre jogos. Então, quando a gente se relaciona a jogos, está relacionado a atividades, né, com regras e que apresentam um objetivo geral, né?
a competição é de entretenimento. Muitas escolas utilizam esses jogos, né, para introduzir as crianças de forma lúdica na prática esportiva. Mas o esporte é diferente, por quê? Porque o esporte ele é mais organizado e ele apresenta regras, né? Existe também uma arbitragem, uniformes e regência por órgãos reguladores, né? Como confederações e federações. Então, os jogos são diferentes dos esportes, ok? E quando a gente fala sobre exercício físico e atividade física, também existe essa grande diferença. Vamos lá? Então, quando eu falo para vocês sobre a atividade física, existe essa grande diferença, por quê? Porque a atividade física, ela exige um gasto energético, sim, um gasto calórico, só porque não exercícios com movimentos planejados, né? Por quê? Porque uma atividade física pode ser, um exemplo, lavar a casa, ir ao supermercado, descer e subir escadas. Você vai fazer ali aquele gasto, né, energético do seu corpo e o seu gasto calórico, mas você não vai ter um exercício planejado, organizado, que é o caso do exercício físico. Já no exercício físico, né, são sequências de movimentos planejados para alcançar um objetivo, ou seja, ligado à saúde ou à estética, tá bom? E alguns exemplos de exercício físico a musculação, lutas, natações, entre outros, tá bom? Até aí tudo bem, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, quando a gente fala sobre ginástica de competição, né, que eu havia falado e que tem as definições, né, elas foram subdivididas. Então, quando eu falo de ginástica de competição, o nome mesmo diz competição, né? Então, a ginástica de competição, ela passa a ter uma conotação competitiva, né? É uma federação internacional. Então, dentro dessas modalidades competitivas, né, de ginástica, 3 completam o quadro olímpico e 2 apresentam seus maiores eventos em campeonatos mundiais. Então, vou falar delas aqui para vocês. As ginásticas de competições, ok? Então, a ginástica de competições, a primeira que a gente tem aqui é a ginástica artística. A gente vai falar sobre a ginástica artística. Então, quando a gente fala sobre ginástica artística, ela é conhecida no Brasil como a ginástica olímpica, né? Talvez vocês não conheçam como ginástica artística, mas ela é conhecida no Brasil como ginástica olímpica. Então, ela é a arte de exercitar o corpo para fortificar seu corpo e para dar agilidade, né? E é disputada em diversos aparelhos que são diferentes para homem e para mulheres, tá? Mas eles são diferentes de acordo com o sexo. Então, aparelhos são barra fixa, barra paralela, cavalo com alça, saltos, né? E saltos sobre a mesas, argolas e solo. Essa é a ginástica artística. E quando a gente fala sobre ginástica rítmica, né? A gente fala sobre a disputa, que é apenas por mulheres, tá? Possui infinitos movimentos corporais que são combinados, né, com a música. E os aparelhos utilizados na ginástica rítmica é o arco, a bola, a corda, as fitas, Então, todos esses aparelhos que a gente utiliza na ginástica rítmica, tá bom? E a ginástica rítmica é voltada somente para mulheres. E quando a gente fala também sobre a ginástica, a gente fala sobre a ginástica de trampolim acrobático, ou seja, ginástica de trampolim, tá? Os atletas, eles executam saltos acrobáticos num trampolim. E ela é recente, né? Ela foi incorporada há pouco tempo, né, no quadro olímpico, foi em 2000, então é uma ginástica bem recente. A ginástica acrobática aqui é a ginástica que vou falar para vocês. Só um minuto. Então, voltando aqui a falar sobre a ginástica, né, acrobática aqui, eu quero que vocês entendam que ela foi desenvolvida, né, através da criação do circo. São diversos movimentos de solo, né, de acrobacia, e são compostos por mortais exercícios dinâmicos que exigem muito equilíbrio e força, tá bom? E agora a gente falando sobre ginástica de demonstração, né? Já que a gente veio aqui em cima e falou sobre ginástica de competição, a gente vai falar sobre ginástica de demonstração, que o nome mesmo diz demonstrar, né?
Então, ginástica de demonstração não apresenta vínculo competitivo, então não é uma ginástica que há competição, ela é simplesmente para desenvolvimento dos participantes e suas funções motoras, cognitivas e afetivas, tá bom? Então aqui tem uma imagem, né, é diretamente direcionada ao público, né, sem o dever de competitividade, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre ginástica de conscientização corporal e a gente vai aprofundar mais um pouco sobre os outros tipos de ginásticas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar e a gente aprofunda mais sobre o assunto, tá bom? Até então é isso, eu quero que vocês entendam sobre a ginástica e o condicionamento físico, os tipos de ginástica, né? Essa subdivisão da ginástica e a origem da ginástica e a importância da ginástica na nossa qualidade de vida, ok? Então, ó, muito obrigado por assistirem um vídeo. Qualquer dúvida, eu estou presente, vocês podem me procurar, tá bom? Até então é só isso e bom final de semana. Até mais!